Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 324, uma edição mais do que especial. Por quê? Porque este que vos fala tem a companhia, além de Guilherme Longo, que você já observa aqui na nossa tela, neste telão aqui, olha lá, pela primeira vez em 2025 conosco aqui, Rico Penteado, que vai falar tudo sobre o que ele viu, e o olhar do Rico é muito importante, é hora de aula aqui no motorsport.com, e ele vai falar especialmente sobre as impressões dele sobre essa pré-temporada da Fórmula 1 em 2025, que aconteceu recentemente lá em Sakir. Rico, quero agradecer demais aí o seu tempo. Eu sei que agora o senhor está voltando à ativa nas pistas e tal, e eu até vi uma postagem sua no Instagram que estava de um lado ali uma telinha na Fórmula 1, o outro lado ali os testes da European Le Mans Series, categoria em que você vai trabalhar esse ano. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu quero ver dentro daquilo que você observou. Eu sei que você tem um grupo ali de contatos ainda da Fórmula 1, que tem muita gente ali que tem informações privilegiadas. No geral, né, o que você achou desses testes de pré-temporada lá em Sakir? Se algo se sobressaiu ali, o que você viu que alguém pode estar escondendo o jogo? Alguma mudança significativa na hierarquia em relação ao final do ano passado? As suas impressões gerais sobre a pré-temporada em 2025. Seja bem-vindo novamente. Salve, Eric, salve, Gui, salve, galera que está acompanhando a gente aqui nesse motorsport diferente, esse telemetria de inverno. Sim, eu tô na correria aqui. Por causa de vocês, aliás, vocês me mandaram para as 24 horas de Le Mans ano passado, Tá. e o vírus da corrida acabou me contaminando de novo, ou saiu da hibernação, e acabei que decidi de voltar para as corridas na Endurance. Então, com dois pilotos brasileiros, Renzo Fittipaldi e Pipo Derani, na LMP2 protótipo, e tô na correria porque é um universo diferente para mim, mas eu tô gostando muito, muito, muito. E daí, como você falou, Eric, eu estava ali ligado assim, nos treinos do WEC e da Fórmula 1 ao mesmo tempo, acompanhando as duas categorias, e foi interessante. Mas para responder a tua pergunta aí sobre o que eu observei, primeiramente, esses testes de Bahrein foram muito estranhos, assim, né? Em termos de meteorologia, tava frio pra caramba, choveu até. A gente viu até carro usando os pneus Inter na pista. Então foi bem atípico, assim, sabe? Nada como nos anos anteriores. Mas mesmo assim, a gente conseguiu perceber que alguns carros estavam com mais pace, mais confiança, mais tranquilidade do que outros, né? E sem fazer um spoiler aqui do que a gente vai acabar discutindo, tem coisas que a gente já esperava que se confirmaram. Acho que todo mundo está percebendo que a McLaren continua sendo a favorita, ou continua bem forte, pelo menos nesses treinos aí. Mas tem algumas surpresas também, como a Alpine e a Williams também, que são as boas surpresas desse teste. Perfeito, Guilherme. Ô Rico, algumas coisas que a gente tem de destaque, mas eu acho que a gente tem que começar por quem andou na frente e quem a gente tem muita expectativa com relação a esse ano, né? A McLaren, ela vem, né, de uma toada em que ela começa o ano mais fraca e vai crescendo ao longo da temporada. Ela consegue introduzir atualizações e consegue superar as adversárias. Pelo que deu pra ver nessa pré-temporada, e a gente tem visto, inclusive alguns jornalistas falando, né? A McLaren, ela pode quebrar essa expectativa e já começar a temporada forte, andando na frente e saindo como a favorita? Sim, quando você pensa no ano retrasado, eles estavam muito mal das pernas. No ano passado já estava melhor, e esse ano continua nesse trend. E eles fizeram os testes de forma muito serena, bem tranquilo, muita correlação aerodinâmica. E sim, eles continuam, ou já começaram melhor do que começaram ano passado até. Então acho que a tendência é essa, pelo menos baseado no que a gente viu em Sakir,
Eu apostaria numa vitória dele já em Melbourne, na primeira corrida do ano. E eu acho que esse negócio que você falou, de que eles conseguem evoluir durante a temporada, agora vai ser ainda mais, se for o caso realmente, se isso confirmar, vai ser ainda mais difícil para os outros, porque as outras equipes que estão um pouquinho mais atrás, ou que se mostraram um pouco mais atrás nos testes, vai ter que correr atrás. A McLaren tem essa força de desenvolvimento, né? E com a vantagem que eles têm de não ter que desenvolver o Power Unit para o ano que vem. Então, acho que eles estão numa situação bem mais confortável que as outras equipes. Rico, você acha que alguma equipe, ou especialmente a McLaren, blefou, né, escondeu o jogo, ou você vê que não necessariamente eles precisavam mostrar ali uma volta mais rápida para ficar nas primeiras posições, mas de alguma maneira você vê que eles esconderam um pouquinho o jogo? Teste de inverno sempre é meio complicado analisar os cronômetros, sabe? Principalmente volta rápida. Você vê a hierarquia, não quer dizer muita coisa, sabe? O Sainz ficou em segundo, mas a Williams não está na frente da Red Bull, da Ferrari, e da Mercedes e da McLaren, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem várias coisas que a gente tem que analisar. Os motores são usados em modo sexta-feira. Eles fazem pouquíssimas voltas em potência máxima, só para validar alguns modos ou alguns novos softwares da parte de motores, mas não precisam estar ali fazendo volta de qualificação uma atrás da outra. Então, outra coisa que a gente não sabe é quanto de gasolina eles usaram, mesmo quando eles fizeram poucas voltas. Muitos carros ali pode estar com 50, 60 quilos, mesmo se eles só usaram 20 quilos, por exemplo, sabe? Então, é muito difícil você corrigir de tudo isso para ter, assim, realmente uma classificação, digamos assim, do tempo de volta. Mas você consegue, nos long runs, né, quando vocês fazem aquela simulação de corrida com 18, 20, 22 voltas, você sabe que, no mínimo, tem tanto de combustível no carro. Então, você consegue, pelo menos, garantir que, naquele mínima quantidade de combustível, qual é o ritmo de cada um. E sim, a McLaren está com um ritmo de corrida muito bom. Então, acho que, mesmo se não mostraram volta de qualificação, quando você vê o ritmo de corrida, eles estão à frente das outras, sim. E como que você viu esse início de jornada, Rico, da Ferrari, né? Que tem agora o Hamilton, tem ali a gente está muito na expectativa desse embate entre ele e o Leclerc, né? Como que você vê a Ferrari e especialmente se vai ser a equipe mais próxima da McLaren? Então, antes da temporada sempre tem esse jogo de cadeiras musicais que a gente chama em inglês, né, em francês, engenheiros indo de uma equipe para outra, e o pessoal se conhece ali, sabe? Então, quando eu fui fazer meus primeiros testes com a LMP2 em Barcelona, a minha garagem estava do lado da garagem da Sauber, então eu tive a possibilidade de conversar com o Nico Hülkenberg e também com o Iñaki Rueda, que agora é o diretor esportivo deles. E a impressão que a Iñaki tinha é que realmente a Ferrari está fazendo de tudo para ganhar esse ano, porque o ano que vem sabe-se lá como é que vai estar o motor deles em comparação com o da Mercedes ou com o da Honda e até o da Red Bull, né? Então, a sensação que estava pairando assim na atmosfera da Fórmula 1 é que a Ferrari ia chegar muito forte essa temporada e realmente colocar todos os meios possíveis para ganhar esse título esse ano, porque ano que vem eles têm a impressão que vai ser mais complicado, sabe? Só que, mesmo se os primeiros dias de teste eles estavam ainda com essa confiança, sabe? Meio que ao longo do teste, no terceiro dia, meio que eles, a impressão meio que dá que eles estão no top 3, eles não estão muito longe ali da McLaren, da Red Bull e da Mercedes, mas um pouco menos favoritos, assim, sabe? Então a pressão era essa, tipo, vamos com tudo, todo mundo na fé, aquele coisa latina, né? Esse ano é o nosso, o Lewis está na equipe, o Charles está pronto, estava tudo nesse sentido, mas infelizmente para eles, né, eu acho que eles não vão estar brigando pela vitória facilmente,
vai ter que melhorar um pouquinho para chegar lá. Rico, e falando especificamente dos pilotos da Ferrari, não da equipe como um todo, como é que você viu esse começo de trajetória do Hamilton como piloto da Ferrari? Aí é uma impressão particular e eu quero que você fale se eu tô certo, se não tem nada a ver, mas eu achei que o Hamilton andou relativamente pouco para uma pessoa que precisa se acostumar com um motor diferente do que ele guiou a carreira toda, um carro diferente. Eu até tô com os números aqui. O Leclerc foi o 5º piloto que mais andou, deu 220 voltas. O Hamilton foi o 17º, com 162. O Hamilton não completou nem a distância de 3 GPs. Como é que você vê esse começo do Hamilton com a Ferrari? Então, isso é um bom sinal. Isso quer dizer que a Ferrari, eles têm um plano bem técnico, pragmático, e não estão lá para tentar inventar alguma história de fadas, assim, sabe? O negócio deles é como que a gente faz para otimizar o nosso resultado. O Charles conhece o carro, o Charles conhece a equipe, e o Charles já tem toda essa bagagem técnica Ferrari, então totalmente normal que eles andem mais do que o Lewis nesses treinos para poder realmente guiar a equipe no sentido que vai melhorar o carro. Porque o Lewis chegando na equipe não teria como dar esse feedback, sabe? É totalmente sensato o que eles fizeram. E para o Lewis pegar o ritmo da equipe, entender o carro, ele pode muito bem estar no simulador, sabe? Então acho que não me impressiona isso. Eu acho até legal eles assumirem isso, porque é importante o resultado da pista para otimizar esses poucos dias, ainda mais com frio e tudo aquilo que aconteceu lá em Bahrein. Colocar o Charles para andar mais ou ter feito mais quilômetros não me surpreende. Agora o Lewis, com certeza, esses testes mostraram para ele, para a equipe, quais são os pontos que ele tem que melhorar, que seja a comunicação com o engenheiro dele, que seja entender o carro, que seja escolhas de estratégia, de setup e tal. Ele pode fazer no simulador ainda, sabe? Então acho que isso não me surpreende negativamente, não. Agora, explica uma coisa, Rico. Essa questão que o Guilherme apontou, que a gente sempre fala aqui, né? Na Fórmula 1, o Hamilton só guiou motores Mercedes até então. O que pode mudar, né? O carro continua sendo aquele com motor, 4 rodas, um cockpit e o pessoal falando no ouvido e tal. Muda muito a questão da dirigibilidade, o fato de ser um outro motor, de uma outra fabricante, ou a adaptação é relativamente tranquila? Então, hoje, com a maturidade desse Power Unit, essa unidade de potência, já é mais fácil você mudar de uma equipe para outra. Eu acho que é muito mais... Eu acho que, nesse caso, é muito mais difícil ele se adaptar ao carro novo, porque os carros de Fórmula 1 têm uma filosofia por trás, sabe? Você pode colocar o carro mais dianteiro para ter mais performance, como a Red Bull, por exemplo, sabe? Você pode ter um carro mais equilibrado, mais fácil mais consistente, digamos assim, sabe? Então, essa diferença de setup, de geometria, de balanço do carro é muito mais significativa do que o motor. A utilização do volante ou dos modos de potência, sabe? Claro que, dependendo do piloto, ele pode pedir um pouco mais de freio motor, um pouco mais de agressividade no pedal, mas tudo isso, mais uma vez, no simulador ele pode... Mesmo se no simulador você não tem a resposta de torque como na pista, mas você ainda assim pode se habituar, se ambientalizar com os controles do volante, com os modos, sabe? A gente tem no volante, dependendo da filosofia de cada equipe, ou você muda só um botão que atrás desse botão tem vários mapas que estão agregados ali. Por exemplo, modo qualificação, você bota um switch só, e você muda o mapa de injeção, o mapa do MJH, o mapa da bateria. Então, isso pode mudar um pouquinho, sabe? Como você recarrega a bateria, mas, mais uma vez, isso é praticamente transparente, ainda mais comparado com a diferença que ele pode perceber no balanço do carro. É interessante isso aí que o Rico traz. Rico, e agora vamos falar um pouco sobre a casa do atual tetracampeão. Tinha muita expectativa desde o início dessa temporada sobre como a Red Bull viria, o que a Red Bull entregaria. E até uma curiosidade,
segundo os nossos colegas do motorsport.com que estavam lá cobrindo em loco, aparentemente a Red Bull não fez com o Verstappen e nem com o Liam Lawson uma simulação de corrida completa, uma das poucas equipes a não fazer isso ao longo dos 3 dias. Mas a impressão geral que fica, Verstappen vai ter um carro em mãos minimamente competitivo para buscar o pentacampeonato? Então, esses testes, mais uma vez, foram bem diferentes do ano passado. Ano passado a McLaren ainda não estava na ponta, a Red Bull começou muito forte a temporada, e com um carro realmente impressionante, uma ruptura tecnológica em relação ao carro de 2023, 24, 23. Então, e esse ano não, muita gente achou que o carro era até o mesmo, sabe? Você consegue perceber modificações, mas não é aquela ruptura total, assim, em relação ao carro do ano passado. E os testes começaram meio que trabalhando para entender o carro, trabalhando para melhorar o setup, para explorar setups diferentes do carro, e você percebe que eles foram melhorando ao longo dos 3 dias. Então, acho que eles começaram, diria até quarta equipe, sabe? Quando você vê assim o comportamento, o ritmo e onde as outras já estavam nesse processo de teste. Mas a Red Bull terminou bem perto da McLaren. Eu acho que eles estão ali em segundo, e o Max, a vantagem que ele tem em relação ao Norris e ao Oscar é que ele já foi campeão, ele sabe o que precisa, e eu acho que o carro está atrás da McLaren, mas ele ainda vai dar trabalho, com certeza. Curioso, né? A gente tá doido pra ver isso aí. Falta pouco pro começo da temporada 2025. Tá chegando o GP da Austrália pra gente poder realmente ver essa ordem de forças. E, Rico, pra fechar, as 4 equipes ali da ponta, Mercedes com George Russell e com o estreante Andrea Kimi Antonelli. O Russell, em termos das voltas, dos tempos de voltas, ele andou rápido, ele ficou ali entre os primeiros colocados. Em termos de quilometragem, foi o 3º piloto que mais andou. O Kimi Antonelli, por coincidência, foi o 4º. O que dizer da Mercedes nessa pré-temporada? Está conseguindo solucionar os problemas e se aproximar dessas 3 equipes? Então, em relação à dupla de pilotos, eu acho que o Kimi é o estreante que tem mais pressão, eu diria assim, de todos que estão aí. Eu diria que o Behrman e o Bortoleto têm a sorte de estar em equipes brigando lá atrás, então não tem tanta pressão, e eles vão estar aprendendo muito para o ano que vem, que é super importante. Então eles estão no melhor lugar, eu diria assim, o Behrman e o Bortoleto e o Gabriel. O Hadjar está numa equipe ali que é meio complicada, que está lá para trás também, então não vai ter, só que pelo menos está não muito longe do Tsunoda, que já tem muita experiência, vale lembrar. Mas eu diria que o Lawson tem a pressão de estar com o Max, com certeza, mas quem tem muita pressão mesmo é o Antonelli. E a Mercedes está com um carro que vai poder brigar por pole. O carro está super rápido em uma volta só. A única coisa que pareceu assim nesses primeiros testes é que a degradação de pneus deles está maior do que a das outras equipes de ponta. Então eu diria que o Russell, que é um cara que fez muito milagre em qualificação pela Williams, eu acho que ele vai dar umas poles aí para Mercedes, mas em ritmo de corrida vai ser difícil de confirmar. E para o Antonelli vai ser uma temporada com muita pressão, que vai ter erros com certeza, e vai estar todo mundo ali em cima dele, então acho que não vai ser nada fácil a temporada dele. Interessante. Tá anotando aí, né, Gui? Algumas poles para Mercedes. Se o Rico falou, já vamos esperar. Agora, eu queria ser uma mosquinha, Rico. Você relatou aí um papo com o Nico Hülkenberg, com o pessoal da Sauber e tal. Não conseguiu conversar com o Bortoleto, não? Conseguiu conversar com o Bortoleto. E o que você achou, né, dessa experiência, dessa primeira experiência dele em sessões oficiais da Fórmula 1 como piloto de Fórmula 1? Não, infelizmente o Gabriel estava andando no carro quando eu estava lá em Barcelona. Era ele que... O Nico já tinha feito o filme dele, então era o Gabriel que estava fazendo ali o filming day, então acabei que não conversei com ele, a gente
Eu conheço o irmão dele, eu conheço. Eu tive a oportunidade de encontrar o irmão dele em Londres num evento de automobilismo, mas o Gabriel não conheço ainda. Mas eu vou confessar aqui que eu estou impressionado com ele positivamente, sabe? Quando as primeiras imagens, eu sendo old school, quando eu vi o Gabriel fazendo propaganda da Boticário, não sei mais o que, eu falei assim, "Ih, caraca." E daí quando eu comecei a seguir o Gabriel na Fórmula 2, eu percebi como ele conversava no carro, as decisões que ele tomava no rádio, né? E o ritmo de corrida dele. E aí, cara, não tem como negar que ele tem ali aquele pozinho de pelim-pim-pim para poder marcar a Fórmula 1. E os treinos mostraram isso também, sabe? Quando você vê o tanto que ele andou, o tanto que ele é dedicado. Eu não conversei com ele, mas o pessoal lá confirmou que ele está direto estudando, aprendendo simulador, e o cara trabalha pra caramba. Então acho que vai ser, eu acho que ele veio para ficar na Fórmula 1. É isso que a gente quer, né? A gente quer um Bortoleto que venha pra ficar e Tomara. ficar por muitos e muitos anos. Agora, Rico, você tem uma equipe, passando a pré-temporada, você tem uma equipe que todo mundo tá prestando atenção, é a Aston Martin. Afinal, a partir do último sábado, 1º de março, né? 1º de março, começou a era Adrian Newey na equipe. Iniciou o período de trabalho. Eu queria que você fizesse um comparativo. O que deu para ver da Aston Martin na pré-temporada? Eu, pessoalmente, tive ali algumas interrogações, mas a Aston Martin pode mudar ao longo do ano com a chegada do Newey, ou o foco do Newey você acha que vai ser único e exclusivamente 2026? Não, a galera tem que parar com isso. Eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui no Telemetria ou no Pódio até. O Newey não fazia mais tanta diferença na Red Bull, sabe? Não é ele que desenhava o carro, não é ele que tinha a chave ali da performance do carro, sabe? Ele, com toda a experiência que ele tem, a bagagem que ele tem, ele decidia bastante coisa. Mas não era ele que criava mais. Tipo assim, claro que ele tem tanta experiência que ele olha e já sabe se, não, isso aí você esquece, aquilo ali tá bom, vamos para tal caminho e tal. Mas, mais uma vez, não é ele que fazia o carro da Red Bull nos últimos tempos. E até teve engenheiro que saiu de lá por causa disso, sabe? Saiu da Red Bull porque ficava na sombra ali do Newey, e o cara era um monte de cara super crânio, inventando sistemas mirabolantes ali, e toda a fama ia pro Newey, sabe? E os caras saíram, muitos foram para Aston Martin, agora o Newey tá na Aston Martin também. A Red Bull deve estar de portas abertas para essa turma. Com certeza, para eles voltarem, né? Mas, de forma mais séria, claro que o carisma dele e a presença dele impõe respeito, impõe uma coesão que pode ser que a Aston Martin tenha perdido. Uma coisa que eu já mencionei também, a Aston Martin era Força India, né? Force India. E eu conhecia muitos engenheiros que estavam lá, que estavam super felizes lá, e a equipe estava crescendo e tal, e um dos caras que era o chefe do projeto do carro, né, de performance de veículo, o cara, ele cuidava toda a parte de suspensão do carro atual e, baseado no que os pilotos diziam, ele desenhava o carro do ano que vem, sabe? Tipo assim, a suspensão, tô falando, tá? Não a parte aerodinâmica. E simplesmente, nesse crescimento absurdo da Aston Martin, decidiram que o que ele fazia ia ser distribuído em 3 engenheiros, sabe? Então tinha um que ia cuidar do carro do ano, um do carro do ano que vem, um do carro do futuro, sei lá o quê. E acabou que diluiu. E ele falou, cara, não dá, porque o que ele queria aplicar, a informação, a experiência que ele tinha adquirido no carro atual, quando ele tentava passar para o carro do futuro, diluía. E ele falou, cara, não tá certo isso, sabe? E ele foi para a McLaren, e a McLaren tá ganhando, sabe? E ele encontrou isso na McLaren, essa coesão, essa forma de trabalhar, onde todo mundo tem dá sua contribuição, sabe? Não tem diluição de poderes porque está crescendo de forma exponencial, sabe? Então, acho que o Newey pode ajudar a Aston Martin nisso, de tentar aplicar mais ou menos uma estrutura mais próxima do que é na Red Bull, ou tentar fazer com que role essa coesão entre os diferentes departamentos ali, porque hoje está, assim, muito diluído. Eu acho que é pouco provável. Você vê que
quanto mais a equipe cresce, no caso deles, eu estou falando, piores são os resultados, né? O Fernando fez um monte de pódio em 2023, 2024 já estava ruim, e esse ano começou com o pé esquerdo, sabe? Então, eu já, sobre o que eu vi nos testes, desapontado com a performance deles, a terceira equipe de trás para frente ali, mas sim, o Newey pode trazer essa coesão, esse, não vou dizer team spirit, mas diria mais esse war spirit, sabe? Aquele efeito guerreiro, assim, de bora todo mundo se juntar, vamos esquecer as hierarquias ali e fazer um carro melhor para 2026. Mas para esse ano tá complicado. Agora, vamos falar da equipe que você conhece muito bem, ou conhecia muito bem, né? Porque a cada semestre tem uma reformulação lá na Alpine. Sai todo mundo, entra um monte de gente nova. Fecha a fábrica, enfim. O Rico, é inegável, né, que na parte final da temporada passada você viu ali alguma evolução e muita gente também colocando muita fé no que a equipe francesa pode mostrar. Você acha que isso é real? Se for real, tem o dedo de Flávio Briatore, na sua opinião? E depois eu quero que você fale também do Jack Durham, né? Se você enxerga que é real essa especulação de que ele tem um contrato para 5 ou 6 corridas nesse início de temporada. Então, o Flávio é um mistério. Eu quando comecei na Renault em 2001, a gente estava desenvolvendo um motor muito, muito futurístico, com ângulo super aberto. O motor tinha 1 palmo de altura e 2 palmos de largura. Era um sapo esmagado na estrada, assim, sabe? E era tão aberto ver que com a combustão os cilindros se deformavam e tinha um monte de blow-by, né, que é quando o gás passa em volta do pistão. E a gente estava com pouca performance, com muito problema de confiabilidade. 2001 isso. 2002 melhorou, 2003 a gente ganhou uma corrida em Budapeste. O motor era muito louco, mas mesmo assim era muita dificuldade para fazer funcionar. Só que todos os engenheiros ali estavam trabalhando e cada vez os passos eram grandes que a gente estava fazendo. E o Flávio chegou para a gente lá na fábrica e falou: vocês vão tirar o V10 do armário lá, aquele que a gente tinha em 2000, e vocês vão colocar tudo que vocês aprenderam nesse motor novo naquele lá e pronto. Sabe, o cara que vendia jeans, sabe, tipo assim, na cabeça da galera engenheira, o que esse cara tá falando pra gente? Pegar um motor velho daquele, e eu juro pra vocês que quando eu vi o motor que eu fui o primeiro a testar, o V10 antigo, porque a gente parou de usar ele porque ele só gerava até 17.400 RPM, só. E daí a gente queria um motor que pudesse girar até 20.000 RPMs. Então eu fiz um teste destrutivo de colocar esse motor no banco e ir até 21.000, até o máximo possível, para ver, medir vibrações, aciclismos e tal. E quando eu vi esse motor no banco, ele era um V de 72 graus. Ele era o contrário do outro, ele tinha 2 palmos de altura e, era estreito, sabe? Era vertical o motor, sabe? Então você tinha um que era assim, o outro que era um aberto, assim, sabe? Daí eu falava assim, cara, não é possível que a gente vai voltar 5 anos atrás para fazer um motor desse e tal. E vou te dizer que essa ordem dele foi a melhor de todas. Porque esse motor que a gente tinha era tão confiável, mas tão confiável, que eu acelerei o motor a 24.000 RPM e ele não quebrou. Então a gente conseguiu colocar toda a tecnologia que a gente tinha desenvolvido em materiais, em revestimento, em combustão e tudo que você possa imaginar nesse motor, e funcionou pra caramba. E em 2004 a gente ganhou em Mônaco, e em 2005 o Fernando foi campeão do mundo com ele, sabe? E até hoje eu não entendo da onde que o Flávio, qual é a bola de cristal que ele tinha para fazer uma escolha dessa, sabe? E o que ele está fazendo com a Alpine é mais ou menos nesse sentido também de ter uma boa visibilidade, sabe? Claro que todo mundo ficou super desapontado, decepcionado com a decisão deles de não andar com o motor Renault em 2026. A gente tem os números, a gente sabe que o motor da Renault estava funcionando bem, e que a base era boa e tudo mais. Só que quando você olha, você vê que a McLaren foi campeã do mundo com a Mercedes, você vê que
eles fizeram um trabalho fenomenal, eles, quando eu digo a Mercedes, de 2013 para 2014, eles têm esse approach que faz com que seja realmente uma escolha sensata, sabe? Vai custar menos, vai ter um motor cliente que, teoricamente, vai ser um dos melhores, sabe? E ele trouxe pessoas que ele conhecia da época de 2008, 2009, quando ele estava lá ainda. Até um deles eu dei muita risada, porque eu não esperava esse engenheiro voltar. Mas, anyways, é o que está acontecendo e, sim, a Alpine está numa situação interessante. Eu colocaria eles em quinto lugar no ranking do que a gente viu em Bahrein. Então, o Gasly vai ter possibilidades de fazer umas corridas marcantes. E para responder a tua pergunta, Eric, o Doohan é um cara que é muito legal, muito inteligente, muito motivado, mas eu não sei se ele não é um Mick Schumacher, sabe? Se ele não é um cara que é muito bonzinho, muito, muito bom, mas sem aquele algo mais que um Gabriel desse mostrou, sabe? Entendi. Fiquei impressionado aqui agora. Mas você acha que é verídico essa questão do contrato de 5 ou 6 corridas? Você acha que ele pode ter topado e aceitado essa condição? Cara, sem entrar muito no passado, porque tem coisas muito ruins que eu vivi em 2008, 2009 com o Flávio. Esse cara, ele pode muita coisa, sabe? Então, acho que se ele decidiu que o Jack não vai fazer, não vai terminar a temporada, ele não vai terminar a temporada, sabe? Então, tem que ver quais são as cláusulas, quais são o que está em jogo, sabendo que todo contrato de piloto tem cláusulas de saída, né? Das duas partes, ambas as partes. Se o carro estiver muito ruim, o piloto pode sair por falta de carro competitivo. Se o piloto estiver muito ruim em relação ao companheiro de equipe, em relação aos pontos da equipe, tem essas cláusulas. Então, é de praxe isso. Então, acho que vai depender mais dele do que do contrato que possa ter o Franco Colapinto. Mas se ele fizer uma boa corrida, um bom início de temporada, eu acho que a equipe pode manter ele na equipe. A única coisa que a gente não pode esquecer é que esse é o ano de repetição geral, não sei como é que fala isso, ensaio geral, né, a gente fala, né? Porque ano que vem você não pode perder pontos com problemas operacionais, sabe? Você tem que estar afiadíssimo ano que vem, porque vai ser a temporada mais aberta dos últimos 10 anos, sabe? Então, acho que se alguma equipe não vai continuar com os mesmos pilotos desse que vai começar em Melbourne, tem que trocar antes do final da temporada, para já acostumar com a equipe, acostumar com o ritmo e tá afiadíssimo pro ano que vem. O Doohan nessa história tem um complicador a mais, né? Porque o problema é que o empresário dele se chama Flávio Briatore. Então, o contrato já tem o problema ali desde o começo. Mas, Rico, pra gente terminar esse nosso balanço das equipes da pré-temporada, né? A gente falou de 7 das 10 equipes, faltam 3 aqui. Uma delas é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. A Williams, com a dupla Carlos Sainz e Alex Albon, aparentemente mostrou os sinais positivos. Andou bastante, conseguiu uma boa quilometragem, bons tempos de volta. O Sainz acabou, inclusive, fazendo o melhor tempo da pré-temporada. Como é que você vê a situação da Williams e como é que você prevê essa dinâmica entre Carlos Sainz e Alex Albon? Então, vamos começar pela Williams, então. 2 pilotos excelentes, um muito rápido, que eu até fiquei meio decepcionado ano passado em comparação com o Franco Colapinto. O Albon sempre teve, para mim, eu sempre estimava ele super rápido, mesmo quando estava na Red Bull e depois na Williams contra os outros pilotos com quem ele competiu. E com o Colapinto eu achei que ele estava muito apagado, assim, sabe, muito confortável.
Mas ainda acho que ele é um piloto muito rápido e muito inteligente e muito bom para Williams. O Sainz é um piloto um pouco menos rápido em qualificação, né? Ele é muito parecido com o Alonso. Ele não é assim o melhor assim em alguma coisa, ele é muito bom em muita coisa, sabe? E eu acho que isso também é muito bom para a equipe. Ele é muito trabalhador, muito tranquilo. Eu acho que é uma das melhores lineups que tem no paddock esse ano. Então, eu colocaria o Williams em sexto lugar em termos de performance. Eu colocaria, já meio que falando aqui da qualificação, eu colocaria a McLaren na frente, colocaria a Red Bull em segundo, não sei se é 1 décimo ou 3 décimos. Mercedes em qualificação super rápido, mas em corrida Tardeg um pouco mais para trás. Mercedes com Antonelli mais para trás, porque ele vai fazer com certeza cometer erros. A Ferrari vai acabar terminando na frente da Mercedes, eu diria, ou espero, né? Porque tem o Leclerc que vai marcar muitos pontos, é um cara que já está ali na equipe há muito tempo, e o Lewis que tem muita experiência. Então acho que eles estão com um carro um pouco pior que a Mercedes em qualificação, um pouco melhor em corrida e vão marcar mais pontos que a Mercedes no começo, normalmente, da experiência dos dois pilotos que eles têm, né? Depois, em quinto, eu colocaria em performance a Alpine, porque eles têm um carro que é melhor que a Williams, porém, do ano não tem experiência para marcar, tipo, para se afirmar, sabe? Quando eu comparei ele com o Mick, foi meio nesse sentido, em termos de brabeza, ele vai abrir. Tipo assim, tiver aqui 2 carros indo para a freada, ou quem levantar por último perde, ele perde. Então, acho que a Williams vai passar a Alpine em corrida, em pontos, do fato de ter 2 pilotos mais consistentes e mais fortes do que a Alpine. E daí já fiz a 6. Daí para trás, a VCarb, eu colocaria em performance com Tsunoda em sexto lugar, em sétimo lugar, desculpa, atrás da Williams. Mas não sei se no campeonato, do fato de ter Aston Martin, se eles vão ficar à frente ou atrás da Aston. E lá atrás eu colocaria a Haas e a Sauber. A Haas não te traz nenhuma boa expectativa, Rico? Porque, até considerando o final do ano passado? No final do ano passado eles estavam muito bem. Né? Não te traz uma revisão aí desse seu ranking? Desculpa, quem você está falando? De quem? Haas. Da Haas. A Haas, eles decidiram ficar com o carro mais antigo, eles decidiram não optar pelas últimas evoluções da Ferrari. Não acho que isso seja algo ruim para a equipe, só colocar o carregador aqui. Não acho que isso seja alguma coisa ruim para eles. Eles entendem bem esse carro, em termos de degradação dos pneus, em termos de setup, mas o fato é que eles não evoluíram tanto quanto as outras equipes. Então, acho que eles, pelo menos no que a gente viu, a VCarb, que tem muito mais peças da Red Bull do ano passado, caixa, suspensão e mais peças que eles têm a autorização para usar da Red Bull, eles estão à frente. A Williams, que tem um carro que começou muito mal 2 anos atrás, né? Eu acho que até o ano passado eles começaram mal. Não sei se foi ano passado ou atrasado, que Melbourne, eles quase não tinham carro. James conseguiu trazer muita coisa da Mercedes em termos de como trabalhar na equipe, organizar, coisas que parecem bobeiras, mas a gente tem um programa que chama ERP, né, que são para controlar os gastos, controlar as peças, produção, e é mais para gerenciar toda a produção e gasto e custo, né, com um teto orçamentário, e eles faziam tudo isso de uma forma muito arcaica. Então, eles... Excel, né? No Excel, e eles trabalharam muito na estrutura da equipe, na parte de desenvolvimento do carro. E sim, a Williams fez um passo à frente impressionante, e eu acho que não foi só andando com pouca gasolina em Bahrein para tentar mostrar alguma coisa que não é verdade. Ninguém tem interesse em fazer isso mais. Então, acho que eles passaram à frente da Haas.
A Aston Martin já estava na frente da Haas ano passado. Eu ainda diria que a Haas, eles têm o Ocon, que é um piloto rápido, mas que também está aprendendo a equipe, com uma engenheira nova cuidando do carro dele. Então, acho que nesse começo da temporada, eu ainda acho que eles estão em nono lugar. Obviamente, a última posição fica com a Sauber. Rico, agora falando sobre o desenrolar de 2025, a gente sempre fala muito nos nossos programas, no Telemetria e também no Pódio, do momento em que as equipes deixam de focar o ano atual, o corrente, né, focando no caso 2026, mas o ano seguinte. Como teremos um carro extremamente modificado, né, para 2026, você imagina as equipes largando mão de 2025 mais cedo do que o normal? Com certeza. Já tem pelo menos 60% dos engenheiros trabalhando no carro do ano que vem. No 60? mínimo, sabe? Mais da metade, com certeza. Sabe? Um carro de Fórmula 1 leva 1 ano e meio do primeiro desenho até começar, já começaram, julho do ano passado, já começaram as linhas principais do carro, sabe? E o motor já está definido, já está fixo. Então, tudo que vai em torno do motor já está sendo fabricado, sabe? Tudo que é radiador, tudo que é caixa de câmbio, tudo que é ponto de fixação no chassi, tudo isso já está definido. E tem muita gente já trabalhando para terminar os desenhos, lançar a fabricação dessas peças. Tem peças de Fórmula 1 que leva muito tempo para ser fabricada, né? Então, tudo isso já está acontecendo. Então, eu diria que não vejo qual equipe estaria com mais de 50% ou menos de 50% voltada para 2026, sabe? Eu acho que já está todo mundo meio que praticamente pleno vapor para 2026, porque é a temporada mais importante dos últimos 10 anos, sabe? Não tem nem comparação com 2022, zero comparação com tudo isso. É super importante. E tem, assim, assuntos nos bastidores, sabe? Não vai ter o MGUH, porque a Audi pediu para tirar. Só que as equipes que são malandras estão inventando métodos de recuperar a energia do escapamento, porque é burrice total não ter isso, né? Então, tem preocupações, a gente sabe que tem algumas fabricantes de motores que estão, caraca, como que eles fazem isso? Então, tem esse AUE em relação ao 2026, porque a galera já está muito à frente. E o carro a mesma coisa. Eu acho que tem algumas equipes que, claro, é importante fazer uma boa temporada em 2025, mas a prioridade, mais uma vez, com certeza é 2026. Então, tem equipes, eu acredito que tem equipe que já esteja 90% voltada para 2026 e que já desistiram dessa temporada, que é mais uma repetição, um ensaio de 2026, preparando os pilotos, preparando as ferramentas, preparando os modos, ou o que seja. Mas por isso que eu acho que vai ser super importante esse começo de temporada. Eu acho que se a McLaren começar muito forte, aí ferrou. Sabe? Se eles fizeram 1 e 2 em Melbourne, pode ter certeza que quem ainda estava vamos dizer, a 20, 30, 40% em 2025, já na hora vai fechar as contas e falar assim, não, galera, vamos pensar tudo para 2026, porque não adianta você gastar milhões e horas de engenharia para correr atrás de uma McLaren que já chegou bombando, sabe? Então, acho que essas 2, 3 primeiras corridas vão ser o que vai decidir, o que vai fazer com que as equipes possam permanecer ainda um pouquinho mais em 2025, mas se a McLaren já fizer 1 e 2 em Melbourne, vai todo mundo virar 2026 na hora. Agora, você falou um negócio interessante que eu quero explorar isso, e até para você explicar para a gente como é que funciona. Se já tem equipe que já está de olho nas áreas cinzentas da nova unidade de potência,
isso já se fala que há realmente tem gente que está tentando burlar alguma coisa. E como funciona o sistema, se há também, né, o sistema de fiscalização da FIA em relação a motores? A gente sabe que, né, no carro em si, né, especialmente na parte aerodinâmica, tem todo mundo já está careca de saber como que funciona. Mas os motores? Né, cada motor é verificado pela FIA, né, e aí, se acontece de observarem que tem algum espertinho ali, como que isso vai se chegar ou se punir ou se vetar? Como é que funciona? Então, na verdade, a Fórmula 1 sempre foi assim, pelo menos nos 20 anos que eu fiz de Fórmula 1, sempre foi assim. O que está escrito no regulamento, você tem que respeitar. E você tem que respeitar. Tipo assim, aconteceu em 2019 coisas muito estranhas ali da Ferrari, mas nem vamos falar sobre isso, mas você tem que respeitar o que está escrito. Só que o que não está escrito, você pode deduzir ou interpretar da tua forma. Se você realmente descobriu uma coisa assim, que não está escrito que você não pode fazer no regulamento, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou perguntar para a FIA se você pode usar aquilo, ou usar aquilo até alguém perguntar, mas aquilo ali pode ser usado, sabe? E é óbvio que essa é a opção de todo mundo. Então, se alguma equipe achou um método de recuperar energia da turbina ou do escapamento que está dentro ou que não está proibido no que está escrito no regulamento, eles vão fazer, e não tem problema. Até que, e isso é a competição da Fórmula 1 em todas as áreas, que seja com a asa flexível, com tudo que você possa imaginar, são coisas que não estava escrito que não podia e que dentro do regulamento você pode interpretar como sendo aceito, sabe? E o papel da FIA é ficar ligado, só que eles têm pouca gente da parte de design de motores, sabe? Eu conheço a equipe deles lá, é um grupo pequeno que tem que controlar 20 carros, sabe? Não tem 20 engenheiros, um para cada carro e inspecionar, sabe? São 2, 3 engenheiros da parte de motores, mais 1 ou 2 na parte de eletrônica, e eles têm um monte de indicador, um monte de alarme para controlar todos os limites que são impostos pela FIA, mas eles não são capazes de desmontar o motor e entender tal peça, tal coisa, tão bem quanto o cara que inventou, já tentando ser discreto naquela coisa, sabe? Então, é complicado. E daí, eles têm que contar com o apoio de outras equipes para acender o alerta. Fala assim, como aconteceu em 2019, quando a Ferrari estava fazendo coisas estranhas, digamos assim. A Red Bull, a Renault, a gente mostrou para eles como a gente poderia fazer coisas erradas sem eles estarem cientes, sabe? E foi que esse tipo de coisa que coloca pulga atrás da orelha da FIA, que vai ver, será que eles estão realmente fazendo tal coisa? Vão lá e vêm e acham ou não, sabe? Daí é discreção deles de abrir ao público que eles descobriram de errado ou não. Mas essa é a beleza da Fórmula 1. Os caras, e eu gosto da Red Bull por causa disso. Eles estão sempre procurando coisas dentro ou que não são proibidas, sabe? Eles não fazem roubalheira, eles estão sempre no limite, sempre dentro do que você pode interpretar como sendo legal. É interessante esse ponto de vista aí do Rico. Ô Rico, encerrando a nossa parte de Fórmula 1, você falou no começo do podcast que a sua ida alemã no ano passado trouxe de volta esse bichinho das pistas. E agora a gente tem que falar sobre esse novo momento da sua carreira, trabalhando novamente como engenheiro de corrida, mas no mundo do endurance. Quem tá assistindo aí em casa tá vendo a camiseta aí, ó, CLX Motorsport, a nova empreitada de Rico Penteado, agora na European Le Mans Series e com um trio lusófono, para dizer o mínimo, né? A gente tem 2 brasileiros, Pipo Derani e Enzo Fittipaldi, também um português, o Manuel Espírito Santo. Rico, eu queria que você falasse sobre essa nova experiência e como é trabalhar com esses pilotos, né? Porque você tem pilotos em situações diferentes, né? O Pipo, que já é um monstro das corridas de endurance, campeão do IMSA,
piloto de fábrica, já foi piloto de 24 fábrica. horas de Daytona, 12 horas de Sebring. Exato. Você tem o Manuel Espírito Santo, português, que já estava correndo com a equipe ano passado, que era chamada de Cool Racing. Vocês viram ano passado a temporada da European Le Mans Series aqui na Motorsport TV, mas ele estava competindo na LMP3, agora ele vai para a LMP2, e o Enzo, que é um estreante no mundo do Endurance. Como que tem sido a experiência e trabalhar com esses 3 pilotos também? Então, eu já tinha ido para Daytona em 2019 com o Felipe Nasser, quando eles iam ganhar a corrida, e acabou que o Alonso, que aproveitou ali uma escorregada do Felipe para levar aquela corrida lá, e, cara, gostei demais da Endurance. E só que eu tinha aversão ao BOP, sabe? Quando você falava Balance of Performance, me dava alergia, assim, sabe? Não dava para... Lembramos dos telemetrias antigos. Exatamente, não dava. O Rico Penteado, não! Eu odiava aquilo. Só que eu aprendi a entender que quando você sabe que tem um BOP, quando você vê quais são os limites impostos pelo BOP, a potência máxima do carro, o peso do não sei o quê, e todos os parâmetros que estão ali, e que você entra na categoria sabendo aquilo, você desenha o carro para aquilo, sabe? É diferente do caso da Toyota, que eu ficava desesperado. Os caras têm uma máquina de outra galáxia, só que do fato de ser tão rápido, eles colocam um monte de peso ali para os outros poderem competir com eles. Então, isso me dava alergia. Só que quando você entra como uma Aston Martin, você entra como uma Ford que vai chegar agora, você entra como a Alpine chegou, como a Hyundai vai chegar, você já sabe disso. Então, você tem que fazer teu carro para estar naquele pacote ali. E ali é o lado operacional que vai fazer diferença, é isso que eu acho muito legal. É isso que me deu muita vontade de estar lá, porque por mais que os carros estejam meio que equilibrados, você tem um lado operacional que é muito importante. Você tem 3 pilotos, sabe? Então, você tem corrida de... Tipo, a LMS são 4 horas, mas em WEC são 10 horas, 8, 12, 24 horas, sabe? Então, tem esse fator humano que é impressionante, sabe? E que é muito bacana. E daí, quando eu fui para Le Mans, eu fiquei vidradaço nisso. E já estava conversando com o Pipo de para onde que ele ia, tentar trabalhar junto com ele e tal. E acabei pedindo para o Nicolas Lapierre, que é o chefe da Série X, se ele não precisava de um engenheiro de experiência que nem eu para fazer alguma coisa na equipe. A cara dura mesmo, hein, Rico? Era o quê? Pediu emprego na cara dura, é isso? Pedi emprego na cara dura. E de graça. Eu falei assim, cara, você me leva de graça. Louco! Eu cuido de alguma coisa na garagem, estratégia, regulamentação esportiva, o que seja, sabe? Cuidar de rádio, tamo lá. Eu adoro corrida. E ele falou, cara, com o currículo que você tem, por que você não vai ser engenheiro de corridas com a gente, sabe? E é uma coisa que eu nem esperava um dia fazer, sabe? Setup de carro, botar o motor de lado e cuidar do carro, cuidar do piloto, cuidar da gasolina, da estratégia da corrida. E daí eu conversei com o Robert Sattler, que me deu maior motivação, sabe? Rico, vai sim, você vai ver, é muito legal. E tô lá, cara, e tô adorando. E fiz os 3 bancos com os 3 pilotos na semana passada. Os 3, gente boa pra caramba. Tô empolgadaço. Hoje eu tava preparando o run plan para saber exatamente o que a gente vai fazer nos testes. A gente vai fazer testes sábado e domingo no Castellet. E depois, direto para o Castellet, a gente vai de carro até Imola. A gente vai andar com os hipercarros lá em Imola. A galera do WEC vai estar lá, os hypercars. A gente vai estar misturado com eles lá para fazer mais 2 dias lá. E está sendo bem legal essa aventura. Me segue lá no Instagram que vocês vão acabar acompanhando tudo isso. Pelo amor de Deus, se alguém ainda não segue... Não segue, é complicado. Rico, né? Faz favor. Rico, quero agradecer demais essa aula aqui, mais uma vez que você nos trouxe, né? E a Fórmula 1 está começando. Eu sei que você vai estar bastante envolvido aí nesse ano com a European Le Mans Series, mas não queremos que o senhor se afaste aí, que continue aí com os nossos telemetrias, os pódios, enfim. É uma temporada muito importante, a volta de um brasileiro ao grid, Lewis Hamilton na Ferrari e uma série de outras histórias interessantes que a gente certamente vai ter aí no decorrer de 2025. Muito obrigado, viu, mais uma vez.
Obrigado a vocês. Com certeza esse ano vai ser bem corrido para mim. Mas Le Mans Series tem menos corridas que a Fórmula 1, não tem 24 etapas. Isso é um dos critérios que me fez ir para Endurance. Mas eu vou poder, com certeza, participar dos telemetrias, onde não estiver treinando ou participando de corrida, para acompanhar essa temporada com vocês, que vai ser super interessante. Tá vendo, Fórmula 1? Se tivesse um número menor de corridas, ainda teria os serviços de Rico Penteado ali, engrandecendo a coisa toda. Eu ouvi falar que eles estão pensando em colocar o V10 de volta. Eu não acredito nem um pouco nisso, mas um V8 eu acho que pode ser sim. Então, quem sabe, 2031 não volte para a Fórmula 1 para fazer um motor que grite, porque esse de 2026 não me dá muita vontade, não. Tá vendo? V8 é vida, gente. V8 é vida. Enfim, nem vou falar de outra categoria que tem V8, para não legislar em causa própria aqui. Gui, muito obrigado também nessa jornada. Ao Jeff, a você que nos acompanhou. Começando os trabalhos de 2025 na Fórmula 1, você viu o Rico Penteado, mais uma aula aqui, e eu convido a vocês todos a continuar acompanhando a gente aqui na Motorsport TV Brasil. Mais novidades teremos durante este ano, além das nossas redes sociais, também acompanhe o site motorsport.com.br. Obrigado ao Rico, obrigado ao Guilherme, obrigado a você, ao Jeff também aqui, obrigado a você que nos prestigia em todos os nossos programas. Um grande abraço e tchau, tchau!